havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando o pastor mandou soltá-lo do tronco, Jeremias disse: o Senhor já não te chamará pastor, mas sim Magor Misabibe, pois assim diz o Senhor: farei de você terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com seus próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei na mão dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor, todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passur, e todos que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você tem profetizado mentiras. Tu, Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Tu me enganaste, eu fui enganado. Fosse mais forte do que eu. E prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor me trouxe insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo: não mencionarei, nem mais falarei no seu nome, é como um fogo ardente no meu coração e um fogo dentro de mim. Estou exausto em tentá-lo contê-lo, já não posso mais. Podeis se assentar. Nós precisamos entender um pouquinho sobre Jeremias. Jeremias é chamado pelo Senhor quando tem 20 anos. E quando Deus chama Jeremias, Deus o chama para profetizar sobre a nação de Israel. Certo é que a mensagem de Jeremias iria na contramão de tudo aquilo que se profetizava sobre a nação. Jeremias entra em crise por causa disso. E ele chega a dizer a Deus: Deus, eu sou criança, eu tenho 20 anos, pô. Tem tanta gente mais velha do que eu, tem tanta gente com mais estrutura que eu, tem tanta gente melhor do que eu. Eu estou falando de um menino que é contemporâneo de Isaías, de Amós, de Oséias. Eu estou falando de um menino que conhece o que é profeta de verdade. E de repente Deus vai olhar para ele com 20 anos de idade e vai dizer: você será um representante meu para anunciar a nação de Israel. Primeiro, que não confie no Egito. Segundo, para eles se arrependerem, porque certo é que a Babilônia vem e vai devastar tudo. Eu estou falando de um tempo em que rei, ou quem dominava Israel, era o Egito. O Egito cobrava imposto de Israel. Jeremias vai dizer: eu sou uma criança. E Deus olha para ele e diz: Jeremias, não diga que é uma criança, porque tudo que eu colocar na tua boca, você falará. E quer saber? Eu tenho mais para te dizer. O que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira.
Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Talvez você não saiba o que significa vara de amendoeira. Vara de amendoeira, aqui dentro do significado, é uma árvore que dá na Palestina, ou que cresce dentro da Palestina, e ela floresce e começa a dar os seus frutos já no início do ano. Então é a primeira planta ou flor a gerar fluro, ou árvore a gerar fruto no início do ano. Deus estava dizendo: fica tranquilo, porque como floresce a amendoeira, assim florescerá a palavra que eu vou colocar na tua boca. Fique em paz, tranquilize o teu coração, porque eu vou ser verdade na sua boca. Jeremias está preocupado, porque ainda quando menino, ele vai ver reis como Manassés, filho de Ezequias, um rei truculento, com 10 anos de idade. Quem não se lembra de Ezequias, o rei que Deus chama Isaías, Isaías, e diz: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O profeta Elias: certamente morrerás e não viverás. E diz que quando ele está saindo, o profeta volta e diz: fica tranquilo, fique em paz, porque Deus ouviu o teu choro. Colocar a casa em ordem aqui é como que dizer a Deus, ou Deus dizendo: faz o teu testamento e libera o que é seu, porque você vai descer a sepultura. Só que quando ele chora, Deus diz: fica tranquilo, porque eu sei que você não tem filho. Eu vou te dar um filho. Só que o filho deste homem é um filho truculento. É um filho que vem para devastar a nação de Israel, colocar altares idólatras. A opressão vem sobre o povo através do filho de Ezequias. Até parece que Deus lhe deu algo para penalizar a nação de Israel. Jeremias está angustiado. Jeremias está com o coração partido. Jeremias está com o coração aflito. Por quê? Porque ele está vendo homens que não temem ao Senhor estar no poder. O tempo passa. Passando o tempo, novos reis vão ser levantados dentro da nação de Israel. E todos nós sabemos que esse homem, por de nome de Jeremias, ele vai começar o seu ministério aos 20 anos e vai ter como rei o rei Josias, um dos melhores reis da história. Um rei temente, que servia a Deus, que guardava a palavra de Deus, que trouxe a paz a Israel. Uma das coisas que este homem fez foi reabrir o templo que havia sido fechado. Haviam fechado a casa de Deus. Ninguém mais estava diante do Senhor, nem ouvindo a sua palavra. Josias é aquele homem que Ilquias vai dizer: achado foi o livro que estava perdido dentro da casa de Deus. E se não tem nada pior, é se perder dentro da casa de Deus. Diz o texto e a história que agora Jeremias vai se levantar como profeta e vai profetizar diante dos reis. E a mensagem de Jeremias não é outra a não ser: se arrependam e se voltem ao Senhor. Talvez Deus tenha misericórdia de vocês.
Talvez Deus não permita a desgraça que está por vir recair sobre vocês. Jeremias está preocupado com a nação de Israel. Jeremias está preocupado com os reis estabelecidos. E diz o texto sagrado agora que este homem, por de nome Jeremias, vai profetizar na sequência de 5 reis da nação de Israel. Fica tranquilo que o culto não vai terminar assim. Eu estou te situando historicamente para depois trazer a revelação que Deus colocou em meu coração. Mas primeiro eu quero que você se situe historicamente para entender o texto e compreender historicamente aquilo que o texto vai dizer. Amém ou não? Amém ou não? O texto vai dizer então que esse homem por de nome Jeremias, ele profetiza durante o rei Josias, e ele até mesmo entra em crise quando esse rei morre. Está em 2 Crônicas 35, 25. Ele vai entrar em crise e vai dizer: por que morreu esse rei tão sublime? Só que após a morte de Josias, vem seu filho Jeoacás, que assume o reino. Só que este rei vai ficar no poder durante 3 meses, porque o rei Neco do Egito vai deportar. Lembra que eu disse que o Egito era a fossa de Israel? Israel está conversando e está acreditando na força do Egito. Egito aqui para nós hoje é um mundo secular. E Deus está dizendo para alguém: não confie no Egito, porque a tua vitória não vem de lá, a tua vitória vem da minha parte. Porque da mesma maneira que o Egito está, o Egito tira. Da mesma maneira que o Egito levanta, o Egito deporta. Diz o texto e a história que após a morte de Jeoacás, vai vir em seu lugar seu filho Jeoaquim. E é aqui que Jeremias se levanta para profetizar e dizer: Babilônia está às portas de uma maneira mais latente. Ele está dizendo: Babilônia está por vir. Parece que todos se levantam contra Jeremias. É aqui que se levanta a Babilônia e desce contra o Egito e destrói o Egito, nação a qual Israel estava dependente. Eles diziam: o Egito é forte. E o profeta está dizendo: forte é o Deus que nos levantou e poderoso para nos guardar. Ele deporta, ele acaba com o Egito em Carquemis, numa grande batalha. E agora está o profeta profetizando. E aqui eu entro no texto. É dentro deste cenário que Jeremias começa a ser perseguido. Jeremias começa a ser... Em Jeremias 7, 1, 8. Jeremias 7, 1 e 8, 3. A vida de Jeremias começa a passar por processos e conflitos ao ponto
de querer lhe tirar a vida. Uma coisa é o rei querer tirar a tua vida, outra coisa é você ser assolado dentro da casa de Deus. Todos queriam a morte de Jeremias, porque Jeremias dizia: Babilônia virá. Babilônia dominará. Jeremias está mal, está em crise, está sofrendo, está angustiado, está tentando entender. Eles pegam Jeremias e colocam Jeremias dentro de uma cisterna. Jeremias tratado no pão e na água. E cisterna é lugar de solidão. Mas sabe o que eu amo? Que Jeremias está no fundo do poço, mas permaneceu fiel. Vá para o fundo do poço, mas não negue a tua fé. Vá para o fundo do poço, mas permaneça fiel. Aleluia. Aleluia. Jeremias é lançado, está sendo tratado no pão e na água. Cisterna é lugar que quanto mais você se mexe, mais você afunda. Por mais que você tente resolver, pior fica. Teu socorro não virá de baixo, teu socorro virá de cima. Catuque alguém e diga: Deus vai dar um jeito de te socorrer. Ebed-Meleque, um estrangeiro vai chegar no rei e vai dizer: rei, o Jeremias que profetiza sobre a nação de Israel está no fundo do poço. Quem intercedeu? Diga: Obed-Meleque. Diga: Obed-Meleque, o estrangeiro. Quem não se lembra de Simão, o sirineu, o estrangeiro que ajudou Jesus a carregar a cruz. Eu estou dizendo que Deus vai dar um jeito de te tirar desta situação. Ebed-Meleque vai chegar diante do rei e vai dizer: rei, ou você envia socorro para ele ou ele morre. Ele está no pão e na água. Quer ver crente ter vitória? Bota ele para fazer propósito. Quando alguém pensou que ele estava no pão e na água, ele estava consagrando ao Senhor. Quando alguém pensou: Jeremias, é o teu fim, ele diz: fim eu não sei, de algo eu sei, eu estou no fundo do poço, mas vou abrir propósito. É quando o propósito vem que o estrangeiro chega. E de repente alguém vai lançar a corda para Jeremias que está no fundo do poço. E Jeremias agora vai sair do fundo do poço. E quando alguém diz: Jeremias vai parar de profetizar, Jeremias continua profetizando e falando aquilo que Deus havia determinado no seu coração.
diga: Deus vai te tirar desse poço. Vira para alguém e diz: Deus vai te tirar deste poço. Esse fundo de poço não é para você. Esse fundo de poço não é para você. Deus vai te tirar desta situação. Deus viu que o teu limite chegou, e o Deus que trabalha no limite do homem me levantou para lhe dizer: aquieta a tua alma, porque tem socorro chegando para você. Vai, Jeremias, profetiza para esse povo, profetiza esta nação. Jeremias não para e continua profetizando. É quando Jeremias vai para a casa do Senhor, e quando ele chega dentro do templo, ele começa a profetizar que a mão do Senhor viria contra a nação de Israel. Veja bem que Nabucodonosor já havia tomado o Egito e agora estava prestes a tomar a Judá. E ele vai para dentro da casa de Deus e vai profetizar. E quando Jeremias começa a profetizar, o texto sagrado vai nos dizer que Passur, o líder sacerdotal da casa do Senhor, preocupado, achando que Jeremias estava se rebelando contra a casa do Senhor, vai mandar prender a Jeremias. Veja bem que Jeremias está dentro da casa de Deus, e agora Jeremias vai ser preso, amarrado, colocado num tronco e exposto a toda a elite sacerdotal da época. Jeremias está envergonhado. Jeremias está mal. Jeremias está em crise, porque ele não esperava, estando dentro da casa de Deus, ser exposto à vergonha. Vira para o teu irmão e diga para ele: Deus sabe que você está dentro da casa dele. E algumas pessoas estão te expondo à vergonha, mas eu tenho uma notícia de Deus para você. Deus está vendo tudo. Vira para essa pessoa e diga: no fundo, sabem que você é de Deus. Lá no fundo, alguém sabe que você é de Deus. Te chamam de louco, de fanático, de doido. Criticam a tua fé, expõem a tua vida. Mas no fundo, sabe que você tem compromisso com o céu. Jeremias. Volta, Jeremias. Volta, Jeremias. Jeremias é exposto. E ele apanha por pregar a verdade, apanha por anunciar a vontade de Deus. Oh, meu Deus. Apanha por ser verdadeiro, apanha por não ser falso.
apanha por ser sincero. Vira para o teu irmão e diga: entendeu porque você está apanhando? Está apanhando porque é sincero, está apanhando porque é fiel. Está apanhando porque não negocia aquilo que Deus colocou diante de você. Vira para o teu irmão e diga: Deus conhece as suas marcas. Marcas seculares e marcas espirituais. O último processo de Jeremias era na sua fé. O último processo de Jeremias não era fora da fé. Era diante da casa de Deus. Você já foi atacado no teu casamento. Você já foi atacado na sua vida profissional. E agora está sendo atacado na sua fé. Jeremias está mal. Jeremias está em crise. Jeremias está sofrendo. Porque dentro da casa de Deus, ele está sendo perseguido. E está apanhando. E apanhando que nem gente grande. Vão trancar Jeremias. Quando trancam Jeremias, ele passa a noite dentro de um quarto escuro. E segundo a história, o quarto era tenebroso, de tijolos, sem reboco, sem luz. E alguém vai dizer assim: agora ele aprendeu a lição. Quer saber? Jeremias vai mudar a partir de hoje. Eles pegam Jeremias e tiram do quarto. Colocam Jeremias diante do pátio. Jeremias se levanta. Olha para Passur e diz: Passur, teu nome não será mais Passur, teu nome será Magor Mizabib. Sabe o que isso quer dizer? Deus trará vergonha a você. Sabe o que Deus estava dizendo através de Jeremias? Jeremias, diga àqueles que não acreditam na palavra profética que o pavor virá sobre eles. O ministério estava corrompido. A palavra já não era mais verdade na boca de quem tinha que ser verdade. Jeremias está pregando na contramão da verdade. Jeremias entra em crise. Jeremias entra em crise. Sabe o que Jeremias vai dizer? O Senhor me chamou, não foi? O Senhor não me chamou? Chamou. Preguei até contra o sumo sacerdote agora. Disse que o nome dele vai ser desgraça para ele mesmo. Ele vai sofrer. Ele vai padecer. Mas agora quem está em crise sou eu. Vira para o teu irmão e diga: Deus conhece tuas crises. Lembra do capítulo 1 que
Deus disse a ele: Jeremias, viste a amendoeira? Jeremias, não diga que é uma criança. Ele está dizendo: eu fui enganado. Eu estou em crise. Eu estou mal. Eu já não estou bem. O Senhor me atraiu. O Senhor me persuadiu. O Senhor me trouxe para perto de Ti. E quer saber, eu tinha projeto, eu tinha sonho, eu tinha tanta coisa, colocando diante do altar do Senhor, crendo que o Senhor faria. E agora, Babilônia ainda não veio. Será que valeu a pena? Valeu a pena? Será que valeu a pena acreditar? Será que valeu a pena sair da minha cidade, que se chamava Anatote, cidade sacerdotal da época, para acreditar que ser profeta é melhor do que ser sacerdote? Eu acreditei, Deus. Eu acreditei. Adorar quando Deus não responde. Eu sonhei. O Senhor disse que ia fazer. O Senhor disse que ia me dar. O Senhor disse que ia restaurar. O Senhor disse que ia mudar o quadro daquilo que eu estava vivendo, se eu me colocasse diante do Senhor. O Senhor disse. O Senhor falou para mim: Deus, profetiza. E eu não tive medo de profetizar. Mas agora eu não consigo profetizar nem para mim. Eu estou mal. Quando lhe falta tudo. Agora quem está precisando de ajuda sou eu. Quem está precisando de só um ano e as coisas não estão do jeito que você queria. No dia do luto, adorar a Deus no vale. Mais um ano e ó você aí. É adorar. Agora quem precisa de ajuda é você. Quem precisa de fé é você. Quem precisa de ânimo é você. Será que Deus não sabe? Deus, o Senhor me atraiu. Às vezes as portas se fecham. Às vezes as lágrimas rolam. Eu estou decepcionado, só isso. Às vezes as luzes se apagam. Eu fiz. O que se perde não volta. O que fazer? Será que eu não errei? O que fazer? Será que eu estou no centro da tua vontade ainda? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. Sempre que o Senhor disse, Quando a vitória não sempre que chega. fala é para gritar que a violência e destruição foi o Senhor que mandou. Foi o Senhor que colocou na minha boca isso. Eu fiz, Deus. Será que eu exagerei? Será que eu coloquei uma vírgula onde não era para pôr? Eu estou mal, só isso. Quem nunca passou por isso? Desisti. Coloca na tela para mim 29, capítulo 20, verso 9. Toda vez que eu quero retroceder, toda vez que eu quero voltar atrás, então disse: eu não me lembrarei dele e não mais falarei no seu nome. Eu não vou falar mais. Eu não quero mais. Aí
Aí o que acontece? Mas isso foi meu coração como fogo que arde. Sabe o que ele estava dizendo? Toda vez que eu quero parar, há algo dentro de mim. Não deixa! Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me Eu até quero parar, eu até quero desistir, mas tem uma chama, tem um fogo que queima na minha alma e diz: prossiga, continue, não pare. me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa Sabe, dele. Deus, quando eu dou conta eu já estou tomando banho. Quando eu dou conta eu já estou orando de novo. Quando eu dou conta eu já estou ouvindo o hino. Quando eu dou conta eu já estou de pé, dizendo: eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, foi por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Foi por causa dele que eu não parei, por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei, que eu não desisti, por causa dele. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa. Foi por causa dele que eu não parei, por causa dele que eu não desisti, é por causa dele. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Diga graças a Deus.